A NASA emite um novo alerta para o Brasil sobre um fenômeno que está se intensificando e deverá trazer tragédias, impactos severos ao nosso país. Seu like, seu joinha, seu compartilhamento é muito importante. Aqui no canal Olhos no Céu é um canal astronômico, é um canal climático, geológico. Tudo isso é apenas um único canal. Aqui eu abordo temas que não são abordados em qualquer canal, na mídia. Temas muito sérios, no qual as pessoas não percebem. É sutil, porém fazem a total diferença, senhores. Exemplo, observe a natureza. Nesse momento. Rio de Janeiro. Observe isso aqui. Observe a serração. Na árvore. Esse pé de manga. Observem a serração espessa, em plena, bem nessa época do ano, no finalzinho do inverno, não era para estar assim. Era para estar bem quente, bem calor. Primavera está chegando. Vejam isso. Eu acredito que a primavera deve ser aí. Eu acredito que a nossa primavera vai ser, aqui no hemisfério sul, vai ser bastante chuvosa. Está fazendo frio. Blusa, meia, calça, como se fosse junho. São efeitos graves, mudanças drásticas que estão acontecendo. Meus amigos, muitas informações no vídeo de hoje. Terremoto atinge a Rússia, um terremoto de 7,4 de magnitude, gerou alerta de tsunami, mancha solar gigantesca, tudo isso, todas essas informações em um único vídeo. Terremoto de 7,4 atingiu a Rússia nessa madrugada, gerou alerta de tsunami, já eu vou falar a respeito disso aqui, tá? E mancha solar também, gigante, se abre no Sol. Observe o tamanho dessa mancha solar, ela possui aproximadamente entre 480 mil quilômetros. Realmente é algo monstruoso, tá? Monstruoso. Talvez eu consiga registrar essa mancha solar com telescópio. E vamos ver, porque ele é muito grande. Talvez eu consiga registrar assim que fizer sol, eu tiver tempo. Talvez eu possa aí até fazer essa observação com telescópio. Mas, meus amigos, já vou falar dessa mancha solar também. Qual o perigo por trás disso? Que isso pode influenciar na Terra. Mas o assunto principal. A NASA emite um alerta sobre um fenômeno que atingirá o Brasil e pode trazer graves consequências. Então a NASA, inclusive a FEMA, já alertaram que no futuro breve poderão se formar superciclones, até mesmo furacões no litoral do Chile, na costa do Brasil, nos próximos anos. Tá? Isso pode acontecer nos próximos anos, devido, né, às mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas. Até fiz um vídeo sobre isso, né, bombou. E agora a NASA está de novo visando o Brasil, porém um outro perigo, tá? E o que seria esse perigo, meus amigos? Um buraco gigante no campo magnético, bem acima do Brasil, tá? E os efeitos são sérios, são graves. Vemos aqui. A Agência Espacial Americana voltou a chamar a atenção para um fenômeno que vem se intensificando sobre a América do Sul. A anomalia magnética do Atlântico Sul, AMAS, trata-se de uma área onde o campo magnético da Terra apresenta uma intensidade reduzida, deixando a região mais vulnerável à radiação cósmica e às partículas solares. Eu falo muito da AMAS aqui. A sigla AMAS significa Anomalia Magnética do Atlântico Sul. É um buraco no campo magnético da Terra sobre o Brasil e os países da América do Sul. Se estende por parte do Atlântico e parte da África também. É um buraco imenso. Esse buraco, né, ele no campo magnético provavelmente representa alguma alteração nos fluidos internos do nosso planeta, né?
do manto, do núcleo interno, núcleo externo, né? Talvez do manto superior também. E que o magnetismo é produzido, né? O magnetismo do planeta é, é produzido bem ali, né? No caso, nas camadas interiores da Terra. Provavelmente alguma anomalia. Isso está provocando buracos, né? Ou seja, a proteção sobre o Brasil, né, contra a radiação cósmica está muito fraco. E o que isso pode provocar? Quais são os perigos, os danos? Então, são informações muito importantes. E claro, né, tem cientistas que acreditam, né, que esse buraco no campo magnético em cima do Brasil são efeitos também da inversão dos polos magnéticos. Por quê? Porque à medida que os polos magnéticos eles invertem, né, eles se deslocam, vão surgindo buracos, vão apresentando buracos e brechas. Tá? Também é cogitada a possibilidade, conforme ele vai enfraquecendo, de nós aqui no Brasil presenciarmos auroras boreais. Cara. No caso seriam, né, auroras austrais. Isso é uma possibilidade também de acontecer. Agora, quais são os perigos? Impactos em satélites e sistemas de navegação. Embora especialistas reforcem que não há risco direto para a população, os impactos sobre a tecnologia são bem significativos. Satélites e sistemas de navegação sofrem interferências constantes ao cruzarem a ambas, podendo ter falhas em computadores de bordo, perdas de dados e até anomalias em relógios internos, essenciais para coordenadas geodésicas. Por isso, equipamentos espaciais são programados para entrar no modo espera quando atravessam a região. Então, satélites, quando cruzam por cima do Brasil, tem que ter um certo preparo, porque pode provocar problemas. Mas não para por aí. Isso aí ainda eu vejo que é o efeito mínimo. Mas essa matéria, inclusive, é uma matéria muito boa. Agora que eu venho falando com vocês todos esses anos, é a questão da energia elétrica. Por isso que do nada aí ocorrem uns blackouts, uns apagões aí, do nada, principalmente quando ocorrem explosões solares. Transformadores explodem. Então a matéria fala disso aqui. Além dos satélites, infraestruturas estratégicas, vou até ampliar um pouquinho mais. Pronto. Então, isso aqui é muito importante. Além dos satélites, infraestruturas estratégicas também estão na lista de possíveis afetados. Correntes geomagneticamente induzidas podem comprometer sistemas de transmissão elétrica, sobrecarregando transformadores, distorcendo sinais de reguladoras de tensão e até provocando apagões. Isso inclusive, deve provocar problemas até nos automóveis, hein? Isso pode provocar também problemas nos automóveis, principalmente os mais modernos, né, que são todos bem eletrônicos. Né? Isso pode afetar também, essas anomalias podem afetar os automóveis. Hein? Linhas telefônicas, dutos e ferrovias também podem sofrer interferências. Isso pode provocar talvez até acidentes de trens. Tá? E principalmente sobrecarrega. Por quê? Porque entra um excesso de energia, meus amigos, partículas carregadas, né? Através da AMAS. Eu vou mostrar já já a ilustração da AMAS para vocês. Mas eu vou dar continuidade aqui. O monitoramento contínuo é, por enquanto, a única forma de lidar com a AMAS. NASA, ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, e instituições como o Observatório Nacional no Brasil acompanham de perto o fenômeno, ajustando tecnologias para reduzir os riscos. O ON opera 2 pontos estratégicos de medição, em Vassouras e também em Belém, que fornecem dados cruciais para a rede internacional e observação magnética. Segundo os cientistas, a AMAS é o resultado de processos naturais no interior da Terra e não pode ser eliminado, ou seja, não pode fazer nada. No entanto, entender a sua evolução é fundamental tanto para proteger satélites e sistemas de comunicação, quanto para aprofundar o conhecimento sobre o campo magnético do planeta, essencial para a vida na Terra. Né? Então, bem interessante. Observe o que é a AMAS. AMAS é isso aqui. Observem essa
essa mancha azul em cima do continente sul-americano, em cima do Brasil especificamente, né? Observem que ela se estende no Brasil, inclusive, né, mais no Rio Grande do Sul, mais na região sul do Brasil. Então está concentrado, né, ou seja, nessa cor preta, representa onde a falha está maior, tá? Está mais grave. Mais no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então aqui está recebendo muita radiação. Porém se expande, né, pela Argentina, pelo Peru, pelo Chile, né? Praticamente todo o Brasil. E agora ela está crescendo, meio que se duplicando, tá? Está piorando. E está se expandindo também para a África, uma área muito, muito, muito grande. E o que acontece? Toda essa área aqui está vulnerável, recebendo, não consegue, vamos dizer, repelir grande parte da radiação cósmica e também da radiação do próprio Sol. Então o que acontece? Isso acaba afetando também os transformadores. Eu vejo que o perigo maior também está o quê? Na probabilidade de transformadores estourarem e ficarmos sem energia. Talvez, né? Ainda mais se porventura companhias que não têm costume de fazer reparo em transformadores, né? Como ou talvez nos equipamentos, né, necessários, né, que já podem ser sucateados. Então esse tipo de coisa agrava a situação, entendeu? Então é importante a manutenção, né, das hidrelétricas, essas companhias de energia, né, equipamentos novos para poder evitar também, se é que pode evitar esse tipo de coisa, tá? Então por isso que eu venho falando também sobre placa solar, energia alternativa, porque, meus amigos, o mundo está mudando e ninguém vai te contar isso. Esses canais de 1 milhão de inscritos e tal, ninguém vai te falar isso aqui. Ninguém. Tá? Vocês sabem disso. Que é só enrolação. Vocês sabem disso. Vocês sabem que eu tenho razão. Por exemplo, abriu-se um buraco gigante na coroa solar, uma região mais fria, isso é normal, Sol no seu máximo solar, esse tipo de coisa acontece. Essa mancha ela possui praticamente 480 a 500, né? Entre 480 a 500 mil quilômetros de extensão. A Terra possui 12 mil quilômetros de extensão. Então vamos dizer 40 vezes, 4 vezes 12 dá 48. Então 40 vezes o diâmetro da Terra. Tá? O Sol possui 1.392.000 quilômetros de diâmetro, praticamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Então só essa mancha aqui possui 1/3 do diâmetro do Sol. Tá? Então podem surgir tempestades poderosas a partir dessa mancha solar. Tá? E aí que eu digo. Então, buracos coronais em cima do Brasil, isso pode o quê, né? Podemos ser afetados, atingidos em cheio, porque o campo magnético já está vulnerável aqui. Já não está conseguindo desempenhar o papel de antes. Tá? Então é sempre aqui na América do Sul e, claro, as regiões polares da Terra, como no Ártico e também na Antártida. Porém, os buracos no campo magnético do Ártico, né, e da Antártida são naturais. Tá? Mas no caso da AMAS, é uma anomalia que ainda não se conhece direito. Tá? E aí um terremoto poderoso novamente atingiu a Rússia. Tá? Foi bem onde aconteceu aquele tsunami. E a geologia, a sismicidade continua bem intensa ali na península de Kamchatka. Porém, foi um terremoto de 39 quilômetros de profundidade. Foi bem profundo. Isso ajudou a aliviar, amortecer o impacto e foi gerado alerta de tsunami, porém não chegou a ocorrer e depois o Serviço Geológico norte-americano retirou esse alerta. Né? Então, observem ali um enxame sísmico agora que está se formando por ali.
eu vejo que isso é um alerta para o Japão também, porque isso representa uma alta atividade da placa do Pacífico, que faz esse movimento, sentido a placa da Eurásia e sentido também a placa das Filipinas, né? O Japão é cortado pela placa das Filipinas e também pela placa da Eurásia, né? Então ambas placas fazem esse sentido, né? Então pode ser aí um alerta também para o Japão, tá? Essa área está tendo muita energia, mas graças a Deus não houve tsunami e também danos. Talvez a população local, né, de Kanchaka sentiu, né, o tremor, mas nada demais. Né? Sempre de olhos no céu, de olhos em tudo ao redor. Agradeço pela presença, o seu like, seu joinha, sua inscrição também é de extrema importância. Até a próxima.